Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um programa Despertar. Programa que é produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade e a gente tem a parceria com a TV educativa Prevê, aqui da cidade de Bauru, que ajuda na distribuição desse programa. O programa de hoje recebe mais uma vez Sidney Fernandes e hoje temos uma novidade para vocês, mas primeiramente, Sidney, seja bem-vindo a mais um programa Despertar. Muito obrigado. E o programa de hoje traz mais uma novidade. Antes da primeira pergunta, falando sobre essa novidade, gostaria de saber do Sidney. Sidney, já está pronto ou ainda tem alguma outra coisinha para fazer? Eu pergunto de seu mais novo livro, Dr. Galton, O Escultor de Novos Tempos. Com muito prazer é que nós trazemos aqui o fruto do trabalho de uma grande equipe. Toda a equipe da Rádio TV SEAC, nosso diagramador, da editora SEAC, Renato Leandro de Oliveira, o nosso capista Milton Puga, trabalharam assim intensamente durante os últimos meses para trazermos agora, neste mês de agosto, o lançamento do Galton número 3. É a terceira obra que fala desse médico psiquiatra. Sidney, pelas minhas anotações, são 15 livros. E agora essa é a 16ª obra. Você já escreveu 8 dissertativos e 7 romances. E agora você volta no gênero romance, Sidney? Sim, realmente. E não apenas porque o público gosta de histórias, gosta de doutrina de uma maneira romanceada, com narrativas, mas porque o Dr. Galton caiu no gosto do público. O meu revisor e também prefaciador desse livro, José Mauro Progiante, ele diz no seu prefácio que eu fiquei enamorado pelo personagem e eu passei a gostar tanto dele, tanta afeição pelo personagem, que eu acabei transmitindo essa afeição para o leitor. E é verdade mesmo. Eu gosto muito de falar do Dr. Galton. É uma criatura de bom coração, é um profissional assim dedicado, estudioso, que conheceu a doutrina espírita. Isso nós falamos no primeiro Galton, o restaurador de passados. Ele fez um curso, um estágio na Flórida, em Miami, juntamente com um dos criadores da terapia das vivências passadas, e veio para o Brasil e conheceu o Espiritismo. Então, Galton, para mim, é a união da ciência médica com a espiritualidade. Ele é uma espécie de traço de união entre a abençoada medicina dos homens com o complemento. Aliás, na verdade, a medicina verdadeira encontra-se na espiritualidade. Mas, enfim, há uma união entre esforços de homens vivos com entidades que dirigem o nosso planeta. E Galton é uma espécie assim de ponto de união desses termos para procurar o alívio e muitas vezes a cura para pessoas doentes. Sidney, você falou aí, né, que o Mauro também comentou isso, que você se afeiçoou ao Dr. Galton, ele traz novamente mais ensinamentos. Tem mais coisas para ensinar? Porque nos 2 livros anteriores ele já passou muita coisa bacana para a gente, Sidney. Ele traz mais ensinamentos nessa terceira obra? Sim, tem. É inesgotável, porquanto Galton é um estudioso e ele se faz assessorar não apenas de pessoas vivas, ele estuda muito, mas pelos espíritos. E ele tem auxílio também, né? Sem dúvida. Irmão Procópio é um mentor espiritual que dirige os seus trabalhos. Mas você citou aí o Mauro Progiante.
Ele faz assim uma comparação, eu fiquei até lisonjeado, sabe? Dizendo que na época de Arthur Conan Doyle, um inglês que foi o criador de Sherlock Holmes, as pessoas passaram a procurar, ir a Londres à procura desse detetive para solucionar os problemas. Queriam os serviços dele. Exatamente, tanto do Reino Unido como de outras partes do mundo. Claro. E ele tinha um endereço, e as pessoas batiam lá, queriam falar com Sherlock Holmes, né? E com o seu médico, o médico que dava assistência para ele, Sr. Watson. E sem querer me comparar nem com Doyle, nem com Sherlock Holmes, nós tivemos, não sei se você sabe, tempos atrás, algumas pessoas telefonando aqui para a editora SEAC, procurando saber o contato do Dr. Galton, para que eles pudessem marcar uma consulta, para desenvolver uma regressão ao passado, enfim, buscar a cura através do personagem Galton. Dr. Galton. E um detalhe, Dr. Galton nasceu, tudo que se passa nos meus 3 livros sobre ele acontece no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E por coincidência, em Porto Alegre existe também um médico chamado Galton. Nossa! Só que a especialidade dele é outra. É outra, né? Mas para você ver, dessa brincadeira que eu estou trazendo aí, uma coisa engraçada, mas tem um aspecto muito sério. O de que normalmente a literatura, a ficção, lá na frente pode se encontrar com a realidade. Então você me pergunta, por que falar novamente do Dr. Galton? Então eu quero no próximo bloco falar um pouquinho mais a respeito da influência que nós queremos passar para os leitores dos nossos livros. Com toda certeza, Sidney. E ainda no programa de hoje vamos passar para vocês que quiserem acompanhar o lançamento desse 3º livro do Dr. Galton, fechando aí por enquanto uma trilogia do Dr. Galton, Sidney traz as datas para nós ainda no programa de hoje. Muito obrigado. A gente vai para o primeiro bloco de apoio cultural e volta já já na sequência do programa de hoje. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para a sequência do programa Despertar de hoje, falando com Sidney Fernandes sobre mais uma obra sua que vai ser lançada na próxima semana. Dr. Galton, mais algumas peripécias do nosso médico que também atua na espiritualidade. No final do bloco passado você disse que falaria mais algumas coisas, porque eu ainda te perguntei. Temos o Galton 1, o Galton 2, agora o Dr. Galton volta nessa 3ª obra com mais ensinamentos, Sidney. Então, é que eu estou querendo complementar uma pergunta que você me fez. Por que que eu estou voltando a falar de Galton? Bom, primeiro porque você me atormentou tanto para que eu fizesse a trilogia, não somente esta, mas um outro que vamos lançar sobre o amor. E também ao amigo Sérgio Totti, que está sempre
acompanhando o nosso trabalho, torcendo aí pelas nossas atividades, falou, o Dr. Galton precisa de uma trilogia também, assim como nós temos a trilogia das luzes, a trilogia do amor, e da o Galton, felicidade. Isso. Temos também, né, os 3 livros, né? Uhum. Ser feliz é uma arte, ser feliz é uma decisão, e a felicidade tem pressa da felicidade. Então era justo, sim, que... Mas não foi só por isso. É que nós gostaríamos muito, Theo, que agora ou futuramente, quando as pessoas se afeiçoarem mais, como eu me afeiçoei ao personagem, os leitores se afeiçoarem mais ainda ao Dr. Galton, eu espero sinceramente que ele sirva de reflexão, sirva de motivação, porquanto mais do que nunca a ciência começa a se aproximar das possibilidades que a espiritualidade nos traz. Aliás, a gente sempre diz assim, não, a espiritualidade, a religião, a espiritualização do indivíduo complementa o tratamento médico. Não deixa de ser. Mas, na verdade, Theo, a verdadeira cura, os verdadeiros médicos encontram-se na espiritualidade. São eles que inspiram o surgimento de vacinas, de novos mecanismos, aparelhos, remédios. E, em última instância, nós temos que colocar, e este é o motivo do terceiro Galton, temos colocado nas pessoas a ideia de que a verdadeira cura está no nosso interior. Dr. Galton traz agora, nesse terceiro volume, a ideia de que nós precisamos evoluir, progredir. E é a melhor maneira de adquirir saúde. A partir do momento que nós nos espiritualizamos, começamos a pensar um pouco mais no semelhante, pensar no próximo, nós praticamente vamos criando melhores maneiras de combater, mais forças, energias para adquirir a saúde definitiva. Eu acabei de assistir a um vídeo em que um médico, não necessariamente religioso, e um repórter estavam tratando exatamente desse assunto e destacaram, não vamos falar em religião, vamos falar em ciência. E o médico trazendo ali para as pessoas que quem alimenta o ódio, o ressentimento, quem não cuida bem do corpo, quem não colabora com a vida, a tendência é que adoeça com mais frequência. E ao contrário, as pessoas que se espiritualizam, as pessoas que passam a ter empatia, isto é, pensar, colocar-se no lugar do outro, fazer o bem, exercitar a solidariedade, a pressão dela é mais bem controlada, as inflamações diminuem, quando ela tem uma cirurgia, a cicatrização é mais rápida. Então, isso quer dizer que os médicos, os cientistas vão começar a recomendar determinada religião? Negativo. Religiosidade é bom. Se você vai numa igreja, num templo evangélico, num centro espírita, num templo messiânico, num templo budista, e você vai, juntamente com as sugestões que são dadas pelos líderes, por outros frequentadores, você tem um ânimo maior para melhorar a sua espiritualização. Mas ela não é indispensável, o templo em si não é indispensável. Não. Você pode se espiritualizar sem comparecer a templo, é mais difícil, claro. Mas você consegue. Então nesse vídeo, o médico está dizendo, não estamos recomendando essa ou aquela religião, estamos recomendando que você seja melhor, que você pense um pouco mais no planeta, pense um pouco mais na sua família, pense um pouco mais nos seus colegas de trabalho, dê a sua colaboração para as pessoas da casa, uma simples limpeza de uma casa, de um utensílio, de uma louça que está ali, é um ato de espiritualização. Você está ajudando a pessoa. É disso que eles estão falando. E é disso que Dr. Galton fala neste terceiro volume. A necessidade da espiritualização do indivíduo. Porque quando corremos atrás dela, nós começamos
a trilhar os primeiros passos em direção à cura definitiva, à saúde verdadeira. E nesse terceiro, você fala de vários assuntos, já que você citou aí, né, Sidney, a saúde. Você cita suicídio, mediunidade, tem a medicina do futuro, cura de doenças, reencarnação. E chamou a minha atenção, e acredito que vai chamar a atenção dos nossos espectadores, agorafobia e pneumatografia, Sidney? Sim, são dois termos aparentemente difíceis, mas eu vou tentar explicar em rápidas palavras. Quando você falou medicina do futuro, foi o que eu acabei de dizer. A medicina do futuro é essa, em que nós vamos unir a espiritualização, a limpeza da alma com os medicamentos, com as aplicações, com todas as recomendações que tanto os médicos, nutricionistas, enfim, todos que colaboram com a saúde recomendam. A agorafobia é o contrário de claustrofobia. Claustrofobia é o sintoma do indivíduo que não consegue ficar num local fechado, como esse estúdio, não consegue entrar num táxi, não consegue entrar num elevador, não consegue entrar num ônibus, ou então se ele entra, ele tem que abrir todas as janelas. Então, esta é a claustrofobia, o medo do local fechado. A agorafobia não é exatamente o contrário, mas é um diâmetro diferente. É a pessoa que não quer sair de casa, não quer juntar-se com multidões, não quer ficar em local muito aberto. Então nós temos, dentro deste livro do Dr. Galton, um caso bem interessante de um professor, um indivíduo que ministrava palestras assim para centenas, milhares de pessoas, e de repente ele não consegue mais sair de casa. Inclusive saiu há pouco tempo um filme de uma senhora que não conseguia sair da janela da casa dela. Ela só olhava e tinha medo de sair de casa. É o que começou a acontecer com esse instrutor, indivíduo que ajudava multidões, e de repente não conseguia mais sair de casa. Então, graças à compreensão, ao acompanhamento do Dr. Galton, que ele conseguiu passar a ter melhores condições para administrar aquela situação. A pneumatografia é apenas um tipo de mediunidade, um tipo de manifestação dos espíritos. Então, é o caso, por exemplo, de um sacristão, que ele tinha alguns problemas de saúde, e ele teve a intuição de passar a pedir ajuda para os santos de uma igreja, e ele falou assim: eu não consigo falar com os santos para eles me orientarem, eu vou começar a colocar um papelzinho aqui embaixo desta imagem e vamos ver o que acontece. E aí começam a surgir algumas coisas um pouco diferentes dessa atitude do sacristão. Isso tem no livro? Sim, faz parte desse capítulo que você mencionou, quando falamos da pneumatografia. Tá certo. A gente vai para mais um intervalo, mais um apoio cultural. É o último, a gente volta já já com o último bloco, fazendo mais algumas perguntas para Sidney Fernandes sobre o terceiro livro do Dr. Galton. Mas você não saia daí que no próximo bloco ele fala também das datas do lançamento, para você acompanhar mais um lançamento de Sidney Fernandes. A gente volta já já depois de mais um apoio cultural.
Estamos de volta para o último bloco do nosso programa Despertar de hoje, com essa grata novidade que é mais um lançamento da editora SEAC de Sidney Fernandes. Dr. Galton, o Dr. Galton está de volta. Mas antes de mais detalhes do livro do Sidney, um detalhe dentro do bloco passado. Sidney, você falou, mas pneumatografia significa o quê? Então, Theo, embora o termo assim cause uma certa perplexidade, é coisa muito simples. Existe a pneumatografia, a pneumatofonia. Então nós vemos lá no livro Atos dos Apóstolos, na noite do Pentecostes, em que vozes começaram a surgir falando espontaneamente. Então, normalmente, quando você ouve um espírito, é através de um médium. Ele inspira ou simplesmente se aproxima do médium e quem fala é o médium. Ou mesmo na psicografia, há várias maneiras. Chico Xavier descrevia várias maneiras como ele captava a informação. Ora, ele sentia a mão do espírito tomando o braço dele. Ora, ele via o livro e ele copiava o que estava ali. E, enfim, várias maneiras como ele descrevia o fenômeno da psicografia. O que é pneumatografia? Aparentemente, não precisa de médium. Então, o sacristão, por exemplo, que estava precisando de uma mensagem, de uma receita, de alguma coisa que trouxesse alívio para suas dores, ele teve a incrível ideia de começar a colocar um papel bem em cima do altar, embaixo de uma das imagens que estavam ali, e ele ficava de longe, orando, e qual não foi a surpresa dele? Quando ele foi pegar o papel, havia algumas mensagens escritas. E isso foi o motivo para ele chamar o padre, mostrar para o padre chamou um outro padre de Porto Alegre, que por sua vez chamou o Dr. Galton para ver o que estava acontecendo. Então você vai me perguntar agora, com um bom repórter que você é, bom, então nesse caso não precisa de médium? Precisa, mas existe uma participação sutil do médium. Ele fornece os elementos, os fluidos necessários para que os espíritos, juntando o fluido animal do médium com o da espiritualidade, proceda à materialização da escrita no papel. Inclusive, Dr. Galton levou o papel para Porto Alegre para um especialista para saber o tipo da tinta que foi usada, qual o tipo da caneta que foi usada. Então, o livro, inclusive, fala detalhes sobre a pneumatografia. A pneumatofonia é a voz, né, que vem pelo ar, não se sabe de onde, mas precisa de um médium também. Né? Tá certo. Na Bíblia consta um caso bem interessante, quando estava um rei conversando com outro profeta, de repente, nas paredes lá do palácio, começaram a aparecer alguns escritos. É um típico fenômeno de pneumatografia. É uma escrita direta. Entendi. Sem a mão do médium propriamente dita. Mas no livro nós detalhamos um pouquinho mais. No livro, como o Sidney disse, nós detalhamos um pouquinho mais, que a gente não pode falar muito também no programa sobre o livro, senão depois você fala, eu já sei de tudo, eu não preciso comprar o livro. Sidney, e sobre as datas do lançamento, já estão todas definidas? Pessoal, falei no início do programa, o pessoal quer saber. Sim, neste mês de agosto, nós teremos no dia 8, segunda-feira, às 20 horas, no dia 10, quarta-feira, às 20 horas, no dia 11, quinta-feira, às 15 horas, e depois no dia 14, no domingo, 9 horas da manhã. Então são 4 datas de lançamento desta nova obra da minha autoria, lançada pela editora SEAC. Nós estaremos aqui no Centro Espírita Amor e Caridade, que fica no centro de Bauru, na rua 7 de setembro, número 830, Eu estarei recebendo os amigos, os leitores, e depois de responder algumas dessas perguntas que vão me ser formuladas, nós estaremos à disposição
para dedicatórias, enfim, para que as pessoas possam levar para casa o livro Dr. Galton, O Escultor de Novos Tempos. E Sidney, estamos já chegando no final do programa, mas me fica aqui uma dúvida, e muitas vezes tem pessoas que nos assistem pela primeira vez. Como ficam os custos de um livro? Porque eu fico imaginando, são vários revisores, você que escreve, temos a capa, né? Temos a editora, depois os direitos autorais. Como que funciona esse processo? Bem, no meio espírita, como em muitos outros meios filosóficos e religiosos, nós, escritores, costumamos abrir mão dos nossos direitos autorais. Interessante. Chico também era adepto... Adepto não. Todas, mais de 400 e tantas obras psicografadas pelo Chico, ele jamais teve qualquer ganho financeiro. Entendi. Ele é o maior exemplo de doação para as entidades. Ele costumava, ele conseguia transferir, ajudar milhares de entidades, principalmente a Federação Espírita Brasileira, com os recursos dos livros que não vinham para ele não. Iam para as entidades que publicavam os livros. E aqui no SEAC, fazemos da mesma forma. A maioria dos escritores, como é o meu caso, nós doamos os direitos autorais. A capa é feita por um grande artista voluntariamente. Voluntário. Isso. A diagramação também não tem nenhum custo para o SEAC. Revisões. Sim, bem lembrado. Nós temos aí mais de 10 revisões para que um livro desse venha a lume. Nenhum revisor cobra nada de nós. Enfim, para que o produto da obra dê recursos para o Centro Espírita Amor e Caridade desenvolver as suas atividades, tanto filantrópicas, como de ajuda espiritual, emocional, enfim. E no caso, para vocês, são meio que duas recompensas, né? A ajuda que você traz para o SEAC. 3, o seu aprendizado e, claro, o aprendizado do leitor, que com certeza vai gostar de mais uma obra. Eu espero que sim. Estamos chegando ao final de mais um programa Despertar. Falamos com Sidney Fernandes um pouco sobre o novo livro dele, Dr. Galton, O Escultor de Novos Tempos. Esperamos vocês nos lançamentos que o Sidney já citou aqui no programa. Sidney, muito obrigado e vamos que vamos para esse lançamento. Muito obrigado a todos. Espero poder encontrá-los pessoalmente aqui no SEAC. E quanto ao programa Despertar, estaremos de volta na próxima semana com mais um programa para vocês. Até lá!